De volta com o programa Papo Saudável aqui pela TV Cidade, hoje conversando com o Dr. Tairone Vieselli, especialista em cardiologia e medicina do trabalho. Falamos sobre algumas conceituações no nosso primeiro bloco. É aquela pergunta básica, doutor. Fumo e o álcool são os maiores vilões do coração ou da saúde como um todo? O fumo é uma das principais causas de doenças cardiovasculares e também pulmonares, né? E o álcool, em pequenas doses, ele não seria maléfico. Aliás, até alguns autores, né, preconizam o uso do vinho tinto, por exemplo, como um redutor do colesterol, ou um aumentador do colesterol HDL, que é o colesterol bom. Mas aí vamos investir em outros problemas, né? Então o álcool, mesmo que moderado, para quem tem problemas hepáticos, para quem tem problemas sociais, ou que alguma tendência ao alcoolismo, a gente não recomenda, né? O álcool é bom até ali. Mas o que a gente recomenda mesmo é uma vida saudável, atividade física e viver bem. Se programar melhor na vida e viver sem estresse. Esse é o melhor remédio para o coração, né? Alimentação fundamental. Alimentação saudável, né? Com pouca gordura. Comer de tudo um pouco, né? Eu sempre digo assim, a pessoa que está gorda, você vai lá no cemitério e veja onde é que estão as pessoas gordas, né? E ninguém fica bem velhinho sendo obeso e gordo. Aqueles gordos que a gente fala assim, acima de 100 e poucos quilos, né? Então, a alimentação também pode ser um alimento, mas também pode ser um veneno para o corpo. Doutor, há algum tempo atrás, eu acredito que fazem 2 anos aproximadamente, nós conversamos aqui no consultório, aqui na Clínica Vieselli, sobre a morte súbita. E foi bastante comentado pelos nossos telespectadores. Eu acho que é importante nós voltarmos a falar rapidamente sobre este assunto para os atletas de final de semana, enfim, para este público específico. Doutor, o que é a morte súbita? Bom, como o próprio nome diz, né? É um apagão total, subitamente, né? O pessoal tem acompanhado pela mídia, né, alguns jogadores existe, há um né? tempo atrás. Você vê às vezes lá as imagens, né, de jogadores caindo lá no campo e não tem o que faça reviver essa pessoa, né? O que é isso? Isso não tem assim uma grande explicação, mas parece ser um curto-circuito que o coração tem, porque o nosso corpo é uma bateria, né? E a pessoa, quando submete o corpo a um estresse físico muito grande, acima daquilo que ele está preparado, a pessoa poderá ter uma morte súbita, né? Pode ser também o primeiro sintoma de uma doença cardiovascular. Como a gente fala sempre para os nossos pacientes, olha, você tem pressão alta, você tem uma origem genética muito importante, né? Você tem um colesterol muito alto, o teu primeiro sintoma poderá ser a morte súbita. Então, não vamos esperar que isso aconteça, né? Vamos primeiro consultar um médico e tentar resolver essas coisas antes que o mal pior aconteça. E o mais interessante disso, doutor, é que pessoas novas, às vezes até adolescentes, têm esse tipo de problema. Então é um problema que não escolhe idade. Não. A morte súbita, até tivemos algum caso aqui em Joaçaba. Teve um caso em Joaçaba ano passado, né? De um menino que tinha diabetes e estava jogando futebol, ou após o futebol, uma coisa assim, teve uma parada cardiorrespiratória, chamada também de morte súbita. É uma explicação, se dá por explicação, digamos assim, uma falência imediata do órgão cardíaco, digamos assim, porque o coração é uma lâmpada elétrica, é uma lâmpada que queimou, ela apaga, a pessoa morre. Quer dizer, coração parado não tem como uma pessoa andar. E a partir do momento em que tem um curto-circuito, digamos assim, falando em termos mais leigos, né, não tem como mais fazer reviver essa pessoa. Às vezes um desfibrilador que esteja no local pode resolver o problema, mas nem sempre é possível. Até agora nos estádios de futebol, né, depois de algumas mortes, foi exigido de que esteja no local um desfibrilador.
Só que a gente vê que muitas vezes não é possível acontecer esse socorro, não existe o tempo para acontecer isso. Será que esta seria uma maneira de se estar preservando o desfibrilador em colégios, em outros pontos, ou é bastante delicada essa questão, doutor? É importante, claro que é importante você ter um equipamento de desfibrilação, porque a parada cardíaca normalmente se dá por uma confusão elétrica no coração. Então, o desfibrilador, o que é? É um choque elétrico que você aplica no peito da pessoa, pelo lado externo, em que você dá uma carga elétrica e ele organiza os batimentos elétricos do coração. Mas isso também não é assim, uma coisa assim, que possa ser usado por qualquer um. Também há necessidade de pessoas treinadas para usar esse desfibrilador, porque você pode, de repente, ver uma pessoa caída no chão, desmaiada, né? Você vai lá e dá um choque elétrico, a pessoa, você pode até matar a pessoa, sim. Você pode deixar ela em assistolia, né? Então, as pessoas precisam ter treinamento também para a parada cardíaca, né? Tá. Doutor, sempre foi mais comum a mulher estar mais preocupada com a saúde, visitar regularmente o seu cardiologista também. A história se repete hoje ou os homens estão mais preocupados com isso também? Já houve uma época em que praticamente eram só as mulheres que se mantinham com a saúde, né? Porque o homem sempre é a pessoa mais estressada na casa, normalmente ele é o que comanda a casa, é o que leva o dinheiro para casa, o que leva a comida, então o homem sempre se estressava mais. Hoje em dia, com a igualdade que existe, uma equivalência de doenças cardiovasculares entre os homens e as mulheres, né? A mulher também já está fumando mais, já está fazendo menos exercício, né? Já não está mais se cuidando tanto como era antigamente. A gente quer agradecer primeiro ao amigo aqui por ter nos dado essa oportunidade da gente esclarecer algumas coisas. Claro que nós poderíamos aqui falar 10 dias sem parar, que nós não abrangeríamos nem um milésimo das coisas que podem ser faladas sobre medicina, né? A gente quer ressaltar sempre que as pessoas não esperem ficar doentes para procurarem um serviço médico. Sejam preventivos. A medicina preventiva sempre ela é mais barata e mais eficiente. A hora que você estar doente, você vai ter que fazer exames caríssimos, você vai ter que ser internado, você talvez possa ficar com alguma sequela. Então, vamos pensar em medicina preventiva. Tá bom, minha gente? Ficamos aqui à disposição, né, das pessoas que queiram mais algum esclarecimento. Telefone, né, da clínica, doutor? Aqui a nossa clínica é 3522-3654. Edifício Centro Profissional. Edifício Centro Profissional, ao lado, perto aqui do Hospital São Miguel. São né? Miguel. Tá certo, queremos agradecer então mais uma vez, doutor Tairone Vieselli. Obrigado também a você pela sua companhia, pela sua audiência, acima de tudo, pela sua confiança. Nós voltaremos na semana que vem, com certeza trazendo para você mais um assunto interessante, mais um assunto esclarecedor de alguma área da saúde. Acesse o nosso site www.tvcidade.net. Você confere ao vivo a nossa programação e também os horários do programa Papo Saudável. Daqui a uma semana após ter a exibição deste programa, você pode conferir na íntegra essa conversa com o Dr. Tairone Vieselli no nosso site. Nós voltamos na semana que vem. Um grande abraço a todos vocês e até lá!